É uma alegria imensa estar com você, querido ouvinte. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa da Rádio JC Guaçucê, a Rádio da Família. Aqui você aprende o essencial para viver em comunhão com Cristo. Hoje, meus irmãos, 27 de maio de 2023, o último programa do mês, né? Eu sou a Márcia Cândido e junto com José Rodrigues conduziremos este programa até às 15 horas. Hoje com o tema São Luís Maria Grignon de Montfort e o Tratado da Verdadeira Devoção. Rezemos então pedindo a Deus a sua bênção sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue em sintonia, porque está chegando José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema São Luís Maria Grignon de Montfort e o Tratado da Verdadeira Devoção. Como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino, e o livro de São Luís Maria Grignon de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção. Neste último sábado do mês, vamos falar de Maria, a nossa mãezinha, e também deste grande santo da nossa igreja, que é celebrado no dia 28 de abril. Então, meus amados irmãos, a quem Deus quer fazer muito santo, o faz muito devoto da Virgem Maria, disse São Luís de Montfort. O escravo de Maria, que propagou a devoção à Virgem, motivo o que levou a sofrer muito. São João Paulo II fez de sua frase mariana totus tuo, todo seu, o lema do seu pontificado. São Luís nasceu em Montfort, França, em 31 de janeiro de 1673. Era muito tímido, preferia a solidão e tinha grande devoção pela Eucaristia e pela Virgem Maria. Para ir à missa, tinha que caminhar 2 milhas até a igreja. Quando estudou com os jesuítas, visitava o templo antes e depois da escola. Aos 20 anos, sentiu-se chamado ao sacerdócio. No seminário de Paris, o bibliotecário o autorizou a ler muitos livros da Virgem Maria e, como velador de morto, compreendeu que tudo neste mundo era vão e temporário. Os superiores não sabiam se o tratavam como um santo ou como um fanático, e pensando mal dele, o mortificavam, humilhavam e insultavam na frente de todos. Era incompreendido por seus companheiros, que riam de Luís e o rejeitavam. Mas o santo se manteve firme na paciência, como participação da cruz de Cristo. Aos 27 anos foi ordenado sacerdote, escolhendo como lema ser escravo de Maria. Os superiores, sem saber o que fazer com ele, negaram-lhe que atendesse confissões e fizesse pregações, mantendo-o com ofícios menores. Mais tarde, foi enviado a um povoado para ensinar catequeses às crianças e em seguida nomeado capelão do hospital de Poitiers, asilo para pobres e marginalizados. Sua simplicidade e naturalidade para servir aos necessitados e os ensinamentos marianos
que propagavam fizeram com que fosse visto como um perigo. Quando retornou a Paris, lançaram falso testemunho contra ele. Seus amigos mais próximos o rejeitaram e o bispo mandou que não falasse mais. Logo compreenderia a razão dos ataques à doutrina mariana que propagava. O demônio se aborrecia. São Luís recorreu ao Papa Clemente XI para saber se estava errado em seus ensinamentos. O pontífice o recebeu e lhe deu o título de missionário apostólico. Dessa forma, realizou centenas de missões e retiros que se caracterizavam pela recitação do Santo Rosário, procissões e cânticos à Virgem, incentivando-o a retornar aos sacramentos. A Jesus por Maria era a sua proposta. Neste contexto, também foi perseguido pelos hereges jansenistas, os quais diziam que não se devia receber os sacramentos quase nunca porque ninguém é digno. Fundou as congregações Filhas da Sabedoria e Missionários Monfortinos, Companhia de Maria. Escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Alguns pensadores católicos chegaram a considerar esta obra como um exagero culto da Maria, da Mãe de Deus, mas a Igreja não encontrou nenhum erro. São Luís partiu para a casa do Pai em 28 de abril de 1716, com apenas 43 anos. Foi enterrado na igreja de St. Laurent. Passados 43 anos, a beata Maria Luísa de Jesus, a primeira das filhas da sabedoria, morreu no mesmo dia, hora e local que São Luís. Foi então enterrada ao lado dele. Séculos mais tarde, São João Paulo II o tomou como referência em sua encíclica Redemptoris Mater e visitou o túmulo de São Luís. Ali, ao lado da tumba, sofreu um atentado, pois plantaram uma bomba que foi descoberta pelos seguranças. Providencialmente, nada deteve o Papa de honrar o santo que tanto amava. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí um pequeno resumo deste santo da nossa Igreja Católica, da sua vida, do seu apostolado, do seu serviço e também do tanto que sofreu. Ele também foi vítima de envenenamento e quando escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção, já estava com sequelas deste envenenamento. A proposta do livro de São Luís Maria Grignon de Montfort é simples. Maria, o caminho de Jesus. Então, Maria é o caminho mais fácil, mais seguro e mais rápido para se chegar a Jesus. Então, São Luís Maria Grignon de Montfort escreveu um livro profético sobre Nossa Senhora, o Tratado da Verdadeira Devoção, que ensina uma consagração a Nossa Senhora muito especial, com 33 dias de preparação. É muito forte, meus amados irmãos, este livro, e produz grandes frutos. Entre muitos ensinamentos maravilhosos, São Luís diz que Jesus veio a nós por Maria e voltamos a ele por Maria. Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e é também por ela que ele deve reinar no mundo.
Maria não foi ainda suficientemente exaltada e louvada, honrada, amada e servida. Ela tem sido insuficientemente conhecida até agora, e esta é uma das razões porque Jesus não é conhecido como deve ser. O conhecimento e o reino de Jesus Cristo se estabelecerão no mundo como mera consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria. Ela deu Jesus Cristo ao mundo a primeira vez e há de fazê-lo resplandecer também uma segunda vez. Jesus começou e continuou os seus milagres por Maria, por ela os continuará até o fim dos séculos. Parágrafo 19 do livro. Quanto mais o Espírito Santo encontra Maria numa alma, sua amada e inseparável esposa, tanto mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma e essa alma em Jesus Cristo. Parágrafo 20 do nosso livro, do Tratado da Verdadeira Devoção. Deus Pai juntou todas as águas e deu o nome de mar. Juntou suas graças e deu o nome de Maria. Parágrafo 23. Nenhum dom celeste é concebido aos homens sem que passe pelas mãos virginais de Maria, porque tal é a vontade de Deus, que quis que tudo recebamos por Maria. São Bernardo e outros padres da Igreja confirmam isso. No céu, Maria impera os anjos e os bem-aventurados, como recompensa de sua profunda humildade, e é vontade do Altíssimo que exalta os humildes, que o céu, a terra e os infernos obedeçam, livre ou forçadamente, às ordens de Maria. Se Jesus Cristo, cabeça dos homens e da Igreja, nasceu dela todos os predestinados, membros desta cabeça, também dela devem nascer, por uma consequência natural. A mesma mãe não pode dar à luz a cabeça ou o chefe sem os membros, nem os membros sem a cabeça. Parágrafo 32. A formação e educação das grandes santas que hão de vir no mundo, no fim do mundo, estão-me reservadas, pois só a Virgem Santíssima pode produzir, em união com o Espírito Santo, coisas singulares e extraordinárias. É importante lembrar que todos os escritos de São Luís de Montfort foram analisados pela Igreja no seu processo de canonização e são exatos, sem erro. E o Tratado da Verdadeira Devoção, Santíssima Virgem, é um desses escritos. Este livro. Então, a origem do livro. São Luís escreveu e tem como origem entre os anos de 1712 e 1713. Nos anos sucessivos, durante a Revolução Francesa, os dias do terror, em Saint-Laurent-sur-Sèvre, a residência da família Montfortana foi ameaçada de um incêndio das colunas infernais. Por causa das perseguições, a comunidade precisou colocar em um lugar seguro as coisas mais importantes, especialmente os manuscritos do fundador Montfort. Como sabemos, havia predito a ira cheia de raiva do demônio avançar contra o seu próprio livro. Então, no parágrafo 114. Então, meus amados irmãos, a época em que foi escrito o Tratado da Verdadeira Devoção já diz muito sobre a metodologia do nosso Pai Celeste, de nosso Deus amado e de nosso Senhor Jesus Cristo e também do Espírito Santo.
que em épocas difíceis de grandes perseguições sempre levantam-se grandes santos na nossa igreja. E na Revolução Francesa não foi diferente. Temos este grande santo, São Luís de Montfort, que foi perseguido. Então, quando terminou a tempestade da Revolução Francesa, aqueles manuscritos foram tirados do sepulcro e colocados na biblioteca comum. Eram já mortos os primeiros herdeiros de Montfort e tinha se perdido a memória do escrito do santo. Mãos inexperientes o tiraram junto com outros livros da escuridão daquele baú, mas sem reconhecer o precioso escrito. Por isso o tratado permaneceu anos e anos misturado com muitos outros livros, estragados e faltando partes. Em 1842, padre Rauter, bibliotecário da comunidade monfortina, encontrou o manuscrito. Reconhecendo nele o pensamento do fundador, imediatamente o entregou ao superior geral, padre Darling, que, reconhecendo perfeitamente a escritura do venerável fundador, convocou no mesmo instante a reunião das comunidades dos missionários monfortinos, as filhas da sabedoria e os irmãos de São Gabriel, e disse simplesmente assim: encontramos um tesouro. Sabe-se que a descoberta do precioso manuscrito interessou logo a diversas pessoas, constituídas em dignidade, que desejaram obter uma cópia. Diversos sacerdotes da região, os religiosos e as religiosas quiseram conhecê-lo. O trabalho foi confiado às noviças das Filhas da Sabedoria, que o copiaram em diversos exemplares. O manuscrito foi então entregue ao bispo de Luçon, que depois de ter examinado a caligrafia, o enviou a Roma, onde já estava em curso a causa da beatificação do venerável servo de Deus. O escrito não tinha nenhum título e se percebeu que lhe faltavam 8 páginas ao início e ao menos uma no final. Foi escolhido um título, o atual, que se transformou em tradicional. As edições se multiplicaram em ritmo acelerado. Hoje se sabe que a obra já superou 400 edições. Foi definido o segredo de espiritualidade vivido por um santo, um verdadeiro tesouro. Muitos santos e beatos, fundadores e sacerdotes, diretores de almas, religiosos e leigos, ali encontraram um verdadeiro tesouro de santidade. Repensando o escondimento e reencontro do tratado, nos faz refletir sobre a alegria do homem que encontra um tesouro no campo e vende todos os seus bens para comprar aquele campo. É mais que atual a exortação do Papa Pio XII: fazei reconhecer esse pequeno livro. Um pequeno escrito de fato, mas que iluminou o caminho de grandes almas. São João Paulo II, o Papa do Totus Tuo, em 1997, em ocasião do aniversário da canonização de São Luís de Montfort, 20 de julho de 1947, disse: este tesouro não deve permanecer escondido. Assim, o tesouro que o maligno queria esconder, os santos o descobriram, compreenderam o seu valor e sentiram o desejo de fazê-lo conhecido. No livro O Amor da Eterna Sabedoria, Montfort diz: felizes os que compreendem estas verdades eternas, mais felizes aqueles que acreditam, que as colocam em prática e as ensinam aos outros.
brilharão como estrelas no céu por toda a eternidade. Então, meus amados irmãos, aqui neste escrito já nós vemos a riqueza deste grande ensinamento, deste santo, né? Mas e por que este livro permaneceu tanto tempo escondido? E por que seus escritos foram tão odiados pelos revolucionários franceses e por tanta gente que se acredita ser erudito, acredita ser devoto de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que não compreende a riqueza e a simplicidade da escolha de Deus de Maria como sua mãe. Então, este grande santo que escreveu este manuscrito deste livro, muito riquíssimo o livro, recomendo a todos aqueles que querem permanecerem fiéis às promessas do santo batismo, de renunciar ao demônio, todas as suas armadilhas, para que possa ser mais fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. Crê em Deus Pai, em Deus Filho, Deus Espírito Santo. Crê na doutrina ensinada pelos apóstolos, na doutrina, a verdadeira doutrina da Igreja Católica. Então, meus amados irmãos, tempo de um pequeno intervalo e já retornamos. Já retornamos, meus amados irmãos, deste pequeno intervalo. Este é o livro que o demônio nunca quis que se difundisse. Tratado da verdadeira devoção, escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort. É um escrito que foi adotado por grandes santos, entre eles São João Paulo II, o nosso Papa tão amado, São João Paulo II. Então, o tratado esteve escondido durante 130 anos e foi reconhecido por sua autenticidade e pureza doutrinal pelo Papa Pio IX em um decreto no dia 12 de maio de 1853, um ano antes da promulgação do dogma da Imaculada Conceição. No mesmo manuscrito, São Luís de Montfort prenuncia a perseguição de sua obra, seu quase desaparecimento e os padecimentos que ele mesmo viveria por ter revelado a doutrina que explica a função da Santíssima Virgem no plano divino da salvação e na vida do cristão. No parágrafo 114, escreve o santo: prevejo que muitos animais frementes virão em fúria para rasgar com seus dentes diabólicos este pequeno escrito, e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para o compor, ou pelo menos procurarão envolver este livrinho nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que não apareça. Montfort sofreu uma tentativa de assassinato e sua congregação dos missionários da Companhia de Maria recebeu diversos ataques no período de heresias como o jansenismo ou o iluminismo. Atacarão mesmo e perseguirão aqueles que o lerem e puserem em prática, mas que importa, tanto melhor. Esta visão me anima e me faz esperar um grande êxito, isto é, um grande esquadrão de bravos e valorosos soldados de Jesus e Maria, de ambos os sexos,
que combaterão o mundo, o demônio e a natureza corrompida dos tempos perigosos que mais do que nunca se aproximam. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí a profecia deste grande santo que podemos ler neste livrinho, riquíssimo, por sinal. Por seu conteúdo, o manuscrito sempre foi alvo de ódio do demônio. Entretanto, não pôde fazer com que desaparecesse. Foi escondido nas trevas e no silêncio de uma arca, e escondido em uma capela de um campo francês. Tempos depois, foi levado à biblioteca da Companhia de Maria, na casa principal, na França, onde foi descoberto pelo padre Pedro Routour, no dia 29 de abril de 1842. A primeira publicação do tratado foi feita em 1843. Logo se converteu em um dos livros mais apreciados do catolicismo contemporâneo e um dos que mais contribuíram e fomentaram a piedade cristã no mundo inteiro. São Luís explica em sua obra que esta devoção é o caminho mais fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com Deus, na qual consiste a perfeição cristã. Parágrafo número 152. Por esta devoção, damos a Jesus Cristo tudo o que lhe podemos dar. Fazemo-lo da maneira mais perfeita, visto ser pelas mãos de Maria. E damos assim muito mais do que pelas outras devoções em que lhe consagramos parte do nosso tempo, ou parte das nossas boas obras, ou parte das nossas satisfações e mortificações. Aqui tudo fica dado e consagrado, até mesmo o direito de dispor dos bens interiores e das satisfações que se ganham com as boas obras de cada dia. Isto não se pede nem mesmo em uma ordem religiosa. Para defender esta postura, assinala que a Santa Igreja, com o Espírito Santo, abençoa em primeiro lugar a Virgem e só depois Jesus Cristo. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Não é que Maria seja mais que Jesus ou igual a ele. Dizê-lo seria uma heresia intolerável, mas para que mais perfeitamente abençoar Jesus Cristo é preciso louvar antes a Virgem Maria. O Beato Pio IX afirmou que a verdadeira devoção proposta por São Luís Maria é a melhor e mais aceitável, enquanto o Papa Pio X aprovou a fórmula de consagração do santo. São João Paulo II se reconheceu devedor de São Luís Maria Grion de Montfort ao adotar como lema episcopal Totus tuo, todo seu, fórmula de consagração a Maria do fundador francês e um de seus lemas marianos. Da mesma forma, expressou na encíclica Redemptoris Mater que era grato recordar a figura de São Luís Maria de Montfort, o qual propõe aos cristãos a consagração a Cristo pelas mãos de Maria, como meio eficaz para viver fielmente o compromisso do batismo. Então, meus amados irmãos, e o que é proposto neste grande livro? Entre tantas outras coisas, a imitação das virtudes de Maria. A profunda humildade. Maria sabia reconhecer-se como humilde serva, sentia-se nada diante do Senhor. Sem vaidade nenhuma, oferecia ao Senhor os louvores que recebia, e não havia nada em seu coração que centrasse nela própria. Então, a profunda humildade. Assim que Santa Isabel louvou a Virgem Maria como bendita és tu que acreditastes na palavra do Senhor,
Maria imediatamente louvou a Deus por tudo isso, com o cântico do Magnífica. Então, ela é humilde, nada retém para si, tudo ela entrega a Deus. Então, a humildade de Maria é a principal virtude que esmaga a cabeça do demônio. Nossa Senhora nunca se esqueceu que tudo nela era dom de Deus. Ela se alegrava em servir ao próximo e se colocava sempre em último lugar. Imitando esta virtude, devemos buscar a humildade, pensando sempre que, se temos qualidades e potenciais, tudo devemos a Deus. Tudo isso é dom de Deus. Compreendamos que o homem sem Deus não é nada e nada possui. Então, meus amados irmãos, nós vamos ver durante todo o livro essa proposta da imitação das virtudes de Maria. Então, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Então, lá em Lucas capítulo 1, versículo 52. Então, a paciência heróica. Nossa Senhora passou por muitos momentos estressantes de provação, de incômodo e de dor durante toda a sua vida, mas suportou tudo com paciência. Sua tolerância era admirável. Nunca se revoltou contra os acontecimentos, nem mesmo quando viu o próprio filho na cruz. Sabia que tudo era vontade de Deus e meditava tudo isso em seu coração. Maria, nossa mãe, teve sempre paciência, sabendo guardar em paz aquilo que ainda não se tinha obtido, acreditando que iria conseguir pela espera em Deus. Imitando essa virtude, ter paciência é não perder a calma, manter a serenidade e o controle emocional. Então, meus amados irmãos, mais uma das grandes virtudes que é proposta para imitar a Nossa Senhora. A contínua oração. Nossa Senhora era silenciosa, estava sempre num espírito perfeito de oração, tinha a vida mergulhada em Deus, tudo fazia em sua presença. Mulher de oração e contemplação, sempre centrada em Deus. Buscava a solidão e o retiro, pois é na solidão que Deus fala aos corações. Eu a levarei à solidão e falarei a seu coração. Oséias 2, versículo 14. Em sua vida a oração era contínua e perseverante. A obediência perfeita. Maria disse seu sim a Deus e ao projeto da salvação, livremente por obediência à vontade suprema de Deus. Um sim amoroso, numa obediência perfeita, sem negar nada, sem reservas, sem impor condições. Durante toda a vida, nossa mãezinha foi sempre fiel ao amor de Deus e em tudo o obedeceu. Ela também respeitava e obedecia às autoridades, pois sabia que toda a autoridade vem de Deus. Então, meus amados irmãos, mais uma das virtudes citadas para que nós possamos imitar. Mãe do supremo amor. Então, nossa mãe, cheia de graça, ama toda a humanidade com a totalidade do seu coração, cheia de amor puro e incondicional de mãe. Nos ama com todo o seu coração imaculado, com toda a energia de sua alma. Então, esta outra grande virtude, amar aos irmãos, amar de maneira como Jesus nos amou. A doçura angélica. Nossa Senhora é a augusta Rainha dos Anjos, portanto, Senhora de uma doçura angélica inigualável. Ela é a cheia de graça, pura e imaculada. Ela pode clamar às legiões celestes que estão às ordens,
para perseguirem e combaterem os demônios por toda parte, precipitando-os no abismo. A Mãe de Deus é para todos os homens a doçura. Com ela e por ela não temos temor. A fé viva, feliz porque acreditou, aderiu com seu sim, incondicional aos planos de Deus, sem ver, sem entender, sem perceber. Nossa Senhora gerou para o mundo a salvação porque acreditou nas palavras do anjo. Sua fé salvou Adão e toda a sua descendência. Por causa desta fé proclamou-a Isabel bem-aventurada. E bem-aventurada tu que creste, porque se cumprirão as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Lucas capítulo 1, versículo 45. A inabalável fé de Nossa Senhora sofreu imensas provas. A prova do invisível, viu Jesus no estábulo de Belém e acreditou que era o Filho de Deus. Prova do incompreensível, viu-o nascer no tempo e acreditou que ele é eterno. A prova das aparências contrárias, viu-o finalmente maltratado e crucificado e creu que ele realmente tinha todo o poder. Senhora da fé, viveu intensamente sua adesão aos planos de Deus com humildade e obediência. Então, meus amados irmãos, citei aqui apenas algumas das virtudes que são propostas no livro. Imitar as virtudes de Nossa Senhora, o cumprimento fiel das promessas do Santo Batismo. Tudo isso São Luís menciona no livro e também nos dá uma belíssima interpretação da história de Jacó, né, quando sua mãe Rebeca, ao ver que o pai de Jacó, Isaque, já está idoso, cego, e vai dar a bênção a Esaú. Chama Esaú e pede que ele prepare um guisado para que ele depois possa abençoar. Então, Rebeca chama Jacó e manda que ele traga 2 cabritos. Agora imagine você, meus amados irmãos, 2 cabritos para alimentar um homem. É muita coisa, né? Então ele dá a interpretação belíssima dessa história. E Jacó obedece sua mãe sem questionar. E quando pergunta se seu pai, reconhecendo, venha amaldiçoar, ela diz que tomará a maldição para ela. E no final nós vemos como Deus foi magnífico e Isaac reconheceu os planos de Deus, mesmo tendo cometido o erro de abençoar Jacó, que era o segundo filho, ao invés do primogênito Esaú. E Esaú se enfurece e cria um ódio contra seu irmão e o quer matar após a morte do seu pai. E nós vimos o desenrolar na Sagrada Escritura. E ele vai dizer e explicar toda essa história, vendo Rebeca como prefigura de Maria e Jacó como os filhos predestinados de Deus, e Esaú como aqueles que perseguirão os filhos do demônio, que perseguirão os predestinados da Virgem Santíssima. Este exército de santos que o São Luís menciona na sua profecia neste livro. Eu recomendo, meus amados irmãos, que adquiram, que leiam. Já tem na internet para baixar em PDF, é muito fácil adquirir. É um livro pequeno, fácil de manusear e de grandes frutos de espiritualidade. Queria ter mais tempo para falar da mãezinha, mas neste mês de maio escolhi este tema, falar da imitação, do tratado da verdadeira devoção, a imitação de suas virtudes,
para melhor se unir a Deus. E o evangelho de hoje, véspera de Pentecostes, 27, sábado, é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia. E lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas mais. Se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vimos aqui neste pequeno texto do Evangelho, onde em diálogo Pedro pergunta a Jesus o que acontecerá com João, e Jesus vai respondê-lo que ele não deve se importar com os outros, mas sim com o seu seguimento. Jesus diz: que te importa se ele se eu quero que ele fique até que eu venha? Ele quer nos dizer assim, meus amados irmãos, não importa o que os outros vão fazer, o que acontecerá com os outros. Importa o que eu vou fazer da minha vida, como eu vou testemunhar Jesus na minha vida, no meu trabalho, no meu matrimônio, na minha convivência em comunidade. Assim como Maria fez na sua comunidade, após receber o anúncio do arcanjo Gabriel de que seria a mãe de Deus, ela foi servir Isabel, sua prima, já de idade, que estava no 6º mês, e meditou todas as coisas de Deus em seu coração, no silêncio, na oração, com a fé viva, a humildade que lhe era peculiar. E é isto que este santo nos propõe na imitação de suas virtudes, que nós possamos crer fielmente na palavra de Deus. Uma fé viva capaz de mover montanhas, a montanha do nosso orgulho, a montanha da nossa vaidade, mas principalmente uma fé que nos conduz a viver o milagre de Deus, o milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. Um milagre em nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Seja a cura de uma enfermidade, seja a cura da incredulidade, porque ainda, meus amados irmãos, há muitos que não acreditam em Deus. Hoje, há muitos que acreditam que Jesus não é Deus, que propagam Jesus, revolucionaram Jesus, que simplesmente faz partilha de pães e não a multiplicação dos pães. Então, a grande proposta de São Luís é viver essas virtudes, vivenciar de uma maneira fiel as promessas do nosso batismo. Por isso ele foi tão atacado, foi tão humilhado, e por isso este livro que ele escreveu hoje é tão divulgado, porque se nós conseguirmos viver uma pequena parte do que
a Virgem Maria, nossa mãezinha do céu, foi fiel, ela viveu, do que ela viveu, as promessas de Deus, do que ela viveu na sua humildade, na sua obediência, nós conseguiremos, sim, meus amados irmãos, ser fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é tudo por Jesus Cristo, mas nada sem Maria. E assim, meus amados irmãos, chegamos ao fim deste nosso programa de hoje. Queria ter mais tempo para falar da mãezinha que muito me encanta e que muito me seduz. Ver e meditar as suas virtudes, esta fé viva, esta humildade que só a Virgem Maria conseguiu. Rezemos esta Ave Maria pela Igreja, que somos nós, pelo Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, pelo nosso bispo Dom Geraldo, pelos sacerdotes e pela santidade do sacerdócio, a santidade das vocações. E aqui cito o nosso pároco, Padre José Evanils. E você, meu amado irmão e ouvinte, possa citar o seu bispo, o seu pároco, seu sacerdote e tantos aqueles que você quer e deseja as graças de Deus em sua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meus irmãos, chegamos ao final do programa de hoje. Eu deixo aqui o meu agradecimento, que Deus possa abrir os caminhos de fé para todos nós. Amanhã é domingo e estaremos celebrando a grande festa de Pentecostes. Não vamos deixar, meus irmãos, de participar. Às vezes nós exigimos a presença de Deus em nossa vida, mas não estamos disponíveis para ir ao seu encontro, não é mesmo? Deixemos que o Espírito Santo pouse sobre nós e que Ele possa nos dar sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Esses são os dons que o Espírito Santo traz para todos nós. Um forte abraço. Vamos à igreja amanhã, não vamos deixar de participar. Continue em sintonia, porque na sequência tem Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Um ótimo final de semana, que Deus possa estar abençoando a todos nós e as nossas famílias. Um abraço. E até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.